Você já se sentiu ferido por alguém tão próximo que a dor parecia impossível de curar? Já tentou seguir em frente, mas algo lá dentro continua preso, pesado, travado? Talvez você esteja vivendo exatamente o que o céu chama de armadilha invisível. Uma isca que o inimigo usa para te parar. Não com escândalos escancarados, mas com algo silencioso e letal. Essa isca é a ofensa. A maioria das pessoas não percebe que está presa, porque essa prisão não tem grades, tem mágoas. E o pior, mesmo crentes fiéis, líderes, intercessores, podem estar aprisionados sem saber. Enquanto o mundo fala de autoestima, justiça e razão, o céu fala de humildade, perdão e reconciliação. Só que isso dói. Dói reconhecer, dói abrir mão, dói recomeçar. Mas sabe o que dói mais? Ver a sua vida espiritual parada, sentir que suas orações não passam do teto, experimentar frieza onde antes havia fogo, sentir que algo te trava por dentro, por mais que você lute. A verdade é dura, mas libertadora. O que te prende não é o que te fizeram, é o que você continua carregando. Esse vídeo não é um conselho motivacional, é um alerta espiritual. Uma mensagem urgente para quem quer romper com as correntes invisíveis que estão te impedindo de crescer, amar, prosperar e viver os planos de Deus. E se você decidir ouvir até o fim, eu te garanto, algo vai se quebrar dentro de você hoje. Porque quem escolhe perdoar, escolhe viver e ter a vida transformada. Mas antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Se inscreva agora. Deus te abençoe. Agora vamos à palavra. Primeiramente, vamos falar sobre o quanto a ofensa é inevitável e seu disfarce espiritual. Jesus advertiu: é inevitável que venham escândalos. Lucas 17:1, utilizando a palavra grega skandalon, que originalmente aponta para a armadilha oculta, a isca que faz tropeçar. A ofensa, muitas vezes originada por alguém próximo, age sorrateiramente, como um escândalo, e aprisiona o coração. Essa ofensa serve como instrumento de divisão, levando ao isolamento emocional, amargura e ódio, exatamente o que o inimigo deseja evitar que experimentemos na comunhão cristã. Esse cenário reforça a urgência de reconhecer o escândalo espiritual para não cair nessa armadilha. O texto explica que a sequência na armadilha segue: ofensa, escândalo, ciclo de amargura, culminando no afastamento de Deus e das pessoas. O Salmo 55, 12 e 14 é citado como exemplo real de ofensa por alguém íntimo, meu companheiro e meu íntimo amigo, enfatizando como a ferida de proximidade pode ser mais profunda. Essa realidade se traduz em casos de famílias destruídas, igrejas divididas e ânimos exaltados. A revelação das raízes dessa dinâmica espiritual fortalece o entendimento de que não se trata apenas de mágoa, mas de uma armadilha que pode aprisionar espiritualmente. Um dos alertas que te trago hoje é que grande parte dos cristãos está presa, porém, inconscientemente. O orgulho encobre a verdade interior, levando à repressão de sentimentos. A exemplo de líderes que negam sua dor, mostra como a ofensa pode se tornar um manto invisível que impede o crescimento. O diagnóstico bíblico é claro: sem reconhecer nossa condição, permanecemos escandalizados, ofendidos, acreditando estar no controle quando na verdade somos controlados. A conscientização é o primeiro passo para o despertar a necessidade de cura espiritual. A carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2, 24 e 26, é usada para instruir sobre a postura adequada diante da ofensa. Não vive a contender, mas é brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão.
Essa abordagem não é permissividade, mas uma estratégia espiritual para libertar cativos e redirecionar a alma à verdade. Jesus enfatiza que reagir com humildade, sabedoria e graça representa uma resposta alinhada com o reino, quebrando a corrente do inimigo e promovendo a reconciliação. O perdão é destacado como a chave para a libertação da armadilha. Jesus promove a prática consciente de perdoar, mesmo quando o pedido de desculpas não foi recebido. Esse ofício espiritual quebra o ciclo de ressentimento e remove os grilhões do coração. Exemplos de transformação mostrados no vídeo, como relacionamentos restaurados após perdão, ilustram o poder libertador dessa atitude bíblica. Os benefícios incluem maior intimidade com Deus, paz interior e restauração de laços quebrados, o que evidencia o caráter eternizador do perdão. Mais do que sobreviver à armadilha, o convite é a reconciliação ativa. O vídeo estimula a busca por restaurar relações, mesmo que isso exija vulnerabilidade e coragem. Ao responder com amor, ágape, a pessoa reflete o caráter de Cristo e fortalece a fé própria e de outros. O resultado é amadurecimento espiritual e libertação coletiva, pois a Igreja mostra ao mundo um testemunho de união e força. Assim, a ofensa deixa de ser laço de morte, tornando-se terreno fértil para um avivamento genuíno. A progressão da ofensa para a traição e, por fim, ao ódio é um processo sutil, mas espiritualmente devastador. Inicialmente, a mágoa parece justificável. Alguém feriu você, mentiu, rejeitou ou ignorou. Porém, quando essa dor não é tratada com maturidade espiritual, ela começa a corroer por dentro. A Bíblia mostra isso em exemplos como o de Absalão, filho de Davi, que guardou rancor contra seu irmão Aminon por anos, segundo Samuel 13. O que começou como dor familiar terminou em assassinato e rebelião. A palavra de Deus alerta que essa cadeia é invisível à maioria, porque ela começa no coração. A traição, nesse contexto, não é apenas um ato físico, mas o abandono emocional, a quebra da confiança e a frieza que cresce em silêncio. Essa traição gera divisão, tanto no seio familiar quanto nas igrejas. É o que Paulo combateu quando exortou a igreja de Corinto a não permitirem que o fermento da amargura contaminasse toda a massa. 1 Coríntios 5:6. Pequenas ofensas não tratadas geram grandes catástrofes espirituais. O ódio, que parece o extremo de um processo lento, é muitas vezes racionalizado. Não odeio, só não quero mais contato, dizem muitos, como se essa atitude não revelasse um afastamento proposital contrário ao perdão bíblico. Em 1 João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. A comparação é forte porque o ódio espiritual mata a comunhão e fere a própria alma. A Bíblia reforça que esse estado destrói o poder de oração e abre brechas espirituais graves, como doenças e até a morte. Esse ciclo se perpetua quando o crente insiste em sua justiça própria. Ao invés de buscar cura, alimenta-se de razão, de justificativas, de lembranças do erro alheio. O orgulho se alia ao trauma para manter a alma presa. O salmista clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139:23. Esse versículo é um convite à libertação que começa na transparência diante de Deus. Hoje te incentivo à prática constante da leitura e mudança, à luz da palavra, para quebrar o ciclo antes que ele vire destruição completa. Outra consequência do ciclo destrutivo é o isolamento. A pessoa ofendida começa a evitar os outros, criando muros ao invés de pontes. Jesus nos ensina o oposto. Em Mateus 5:23-24, ele ordena que antes de oferecer algo a Deus, reconciliemo-nos com nosso irmão. Há vários testemunhos de pessoas que perderam anos de comunhão e paz por manterem esse ciclo.
Mas também, quando se decide por romper com a ofensa, a restauração pode ser sobrenatural e rápida. Por fim, o ciclo é vencido com decisões espirituais radicais. Não basta não sentir ódio, é preciso reagir com o amor que vem do Espírito Santo. Amar quem nos feriu não é natural, é espiritual. E esse amor é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Te incentivo, perdoe hoje. Interrompa o ciclo. Escolha sair da armadilha. Não alimente o veneno que o inimigo plantou. O tempo de libertação chegou. E ela começa na decisão de amar, mesmo sem reciprocidade. A ofensa não é apenas um problema emocional, é um bloqueio espiritual. Quando ela se instala, compromete a comunhão com Deus. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus afirma que, se não perdoarmos aos outros, o Pai também não perdoará nossos pecados. Essa é uma das consequências mais graves, a interrupção da graça. Hoje muitos oram, jejuam, clamam, mas continuam presos porque o coração está contaminado. Não é o diabo que está impedindo as bênçãos, é a mágoa que não foi tratada. Outra consequência é a estagnação espiritual. Quando o coração está ferido e fechado, não há espaço para novos moveres de Deus. O Espírito Santo não age em ambiente de contenda. Em Efésios 4, 30, 31, Paulo adverte: não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera e ira. Quantos cristãos perderam o entusiasmo, a visão e a paixão pela obra? Tudo começou com uma ferida mal resolvida. Um pedido de ajuda ignorado, uma piada em hora errada, uma indiferença constante. Mas não podemos alimentar e aumentar essa ofensa, pois o objetivo do diabo é nos fazer acreditar que a pessoa quis nos magoar. A gente esquece quem verdadeiramente é o inimigo das nossas almas. É Satanás e não o nosso próximo. A ofensa seca a fonte da unção. Temos que nos lembrar de Efésios 6:12, que diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E lembrar do que nosso Deus nos diz, que a vingança é dele. Romanos 12:19. A ofensa também distorce a percepção espiritual. Quem está ferido interpreta tudo com desconfiança, suspeita e orgulho. O amor esfria. A pessoa se torna seletiva, crítica e muitas vezes legalista. Jesus disse em Mateus 24, 10, 12, que nos últimos tempos muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Conseguimos ver essa realidade hoje? Esse alerta profético está muito relacionado com o aumento da sensibilidade emocional nos tempos atuais. Qualquer coisa vira ofensa. Em muitos casos, a ofensa dá lugar a doenças espirituais. A amargura, o ressentimento e o ódio se enraizam e geram um peso invisível, que se manifesta até no corpo físico. Hebreus 12:15 diz: tende cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Temos relatos impactantes de pessoas que foram curadas fisicamente ao liberarem perdão. A libertação espiritual, emocional e até corporal começa no ato de renunciar à mágoa. A comunhão com o corpo de Cristo também é afetada. Quando alguém vive ofendido, tende a se afastar da igreja, a evitar líderes e a rejeitar conselhos. Isso enfraquece a fé e desvia o propósito. O inimigo sabe que um crente isolado é um crente vulnerável. Você não foi chamado para andar sozinho. A cura está no ambiente de comunhão. Em Atos 2, a igreja primitiva prosperava em unidade. Quando há divisão, há fraqueza. Quando há perdão, há fortalecimento coletivo. Provérbios 14:30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Por fim,
A ofensa não tratada nos tira da rota da vontade de Deus. Muitas promessas não se cumprem não porque Deus não quer, mas porque estamos travados em ressentimentos que nos desconectam da direção divina. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu preciso te encorajar hoje. Volte a sonhar. Liberte seu coração. A ofensa é uma prisão com a porta aberta. Basta decidir sair. Deus quer restaurar seu destino, mas o caminho passa pelo perdão. A primeira e mais poderosa estratégia é reconhecer que está ofendido. Muitos negam, se justificam ou escondem atrás de um tanto faz. Mas enquanto a dor estiver negada, ela continua ativa. O Salmo 32:5 nos ensina: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Reconhecer não é fraqueza, é o início da cura. O vídeo ensina que não se trata de remoer a ferida, mas de admiti-la diante de Deus com um coração disposto a ser tratado. A segunda chave é a humildade. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A humildade é o terreno fértil onde o perdão floresce. Sem ela, a ofensa vira um trono de justiça própria, onde a pessoa se julga vítima eterna e superior ao ofensor. Mas o Evangelho nos chama ao oposto: descer, servir, perdoar. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos exalta e liberta. A terceira estratégia é o perdão como decisão, não como emoção. Esperar sentir vontade para perdoar é cair em outra armadilha. O perdão começa na escolha, mesmo quando o coração ainda dói. Em Marcos 11:25, Jesus diz: quando estiverdes orando, perdoai. Ou seja, é um ato espiritual, não emocional. Diga hoje mesmo: eu escolho perdoar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. E garanto, a cura começa exatamente nesse momento de obediência. A quarta arma é a oração intercessora pelo ofensor. Isso parece impossível? É por isso mesmo que liberta. Jesus orou pelos que o crucificaram, Lucas 23:34. Estevão orou pelos que o apedrejavam, Atos 7:60. Quando você ora por quem te feriu, o céu age no teu coração. A oração quebra as correntes do orgulho e do desejo de vingança. E mais, ela abre espaço para o Espírito Santo agir também na outra pessoa, restaurando, convencendo, transformando. A quinta estratégia é alimentar-se da palavra de Deus diariamente. A mente ofendida se retroalimenta da dor, mas a mente renovada se nutre da verdade. Romanos 12:2 nos orienta: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O vídeo mostra que muitos vivem presos a interpretações erradas, porque deixaram de se alimentar espiritualmente. A Bíblia é o espelho que revela nosso coração e a espada que corta os laços invisíveis. Ler a palavra cura, liberta e fortalece. Por fim, é essencial buscar o Espírito Santo como consolador e restaurador. Não é possível vencer a ofensa na força humana. João 14:26 revela que o Espírito nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Ele é quem convence, quem sara, quem restaura os vínculos. Você não está só. Clame pelo Espírito Santo. Ele conhece suas dores mais profundas. Com ele, o impossível acontece. O coração mais ferido pode voltar a amar, perdoar e viver em paz. Superar a ofensa liberta o coração e a alma para viver a verdadeira paz. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, mas de um coração limpo. O vídeo mostra que quando escolhemos perdoar, somos os primeiros beneficiados. O peso da amargura sai e a alma respira. Muitos experimentam leveza, clareza de pensamento e até cura física após a decisão de perdoar. Um segundo benefício é a restauração de relacionamentos.
A reconciliação não acontece sempre, mas quando ocorre, é poderosa. Em Romanos 12:18, Paulo diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Conheço histórias de famílias que se reencontraram, amizades restauradas e ministérios que renasceram após o perdão. Deus ama restaurar pontes. A reconciliação não é apenas possível, é uma manifestação visível do poder do reino de Deus na terra. Outro fruto é o crescimento espiritual acelerado. Quando a raiz de amargura é arrancada, o terreno fica pronto para novos frutos. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ofensa impede esse fruto de amadurecer. Ao liberar perdão, o crente avança em maturidade, recebe novas revelações, tem mais clareza no propósito e desenvolve autoridade espiritual. O céu se abre sobre os que decidem andar em amor. Viver sem ofensa fortalece a identidade em Cristo. Uma pessoa deixa de ser refém do que os outros fizeram e passa a se ancorar no que Deus diz sobre ela. Efésios 1:5 afirma que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E quem vive perdoando não vive mendigando aprovação. Sabe quem é em Cristo Jesus, sabe de quem veio. A cura do coração traz segurança, firmeza e propósito. As vozes do passado perdem força diante da voz do Pai. O ambiente ao redor também muda. Onde havia tensão, agora há paz. Onde havia divisão, surge unidade. Salmo 133 mostra que Deus ordena bênção onde há união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A casa muda, o ministério floresce, os relacionamentos se tornam mais leves. A ofensa quebra, mas o perdão constrói. A decisão de um só pode transformar o ambiente inteiro. O perdão é contagiante. Ele inspira e cura mais pessoas do que se imagina. Por fim, viver reconciliado agrada profundamente o coração de Deus. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo precisa de testemunhos de amor que vence a dor, de pessoas que, mesmo feridas, escolheram amar. Não carregue mais essa prisão no peito. O perdão é a chave. A reconciliação é o caminho. E o amor é a marca dos verdadeiros discípulos. Quem perdoa, abre caminho para milagres, dentro e fora de si. Você percebe agora? A ofensa parecia pequena, mas estava drenando sua alma. Estava fechando as portas que o céu queria abrir. Estava adoecendo o seu coração e sabotando a sua caminhada. Mas Deus te trouxe até aqui porque Ele quer restaurar. Ele quer te libertar. E tudo começa com uma decisão: perdoar. Não porque a pessoa mereça, mas porque você merece ser livre. Não espere que o outro peça desculpas. Não espere que a dor passe sozinha. Faça o que Jesus faria. Perdoe, mesmo se ainda estiver sangrando. Ame, mesmo se ainda doer. E ore até que seu coração volte a pulsar leve. Você vai ver, as correntes vão cair, a presença de Deus vai te inundar e a paz que você tanto buscava vai finalmente chegar. E para selar esse tempo, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois essa sua atitude faz com que esse vídeo alcance vidas, muito além do que podemos imaginar. Projetos como este canal precisam do seu cuidado, do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que ajudam a levar esperança para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é inscrito, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora?
Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus. Amém.